Voltei. Agora com o aforismo de número 4 do prólogo. Então, vamos lá. A leitura do aforismo 4. Desse isolamento doentio, do deserto desses anos de experimento, é ainda longo o caminho até a enorme e transbordante certeza e saúde, que não pode dispensar a própria doença como meio e anzol para o conhecimento, até a madura liberdade do espírito, que é também autodomínio e disciplina do coração e permite o acesso a modos de pensar numerosos e contrários, até a amplidão e refinamento interior, que vem da abundância, que exclui o perigo de que o espírito porventura se perca e se apaixone pelos próprios caminhos e fique inebriado em algum canto. Até o excesso de forças plásticas, curativas, reconstrutoras e restauradoras, que é precisamente a marca da grande saúde. O excesso que dá ao espírito livre o perigoso privilégio de poder viver por experiência e oferecer-se à aventura. O privilégio de mestre do espírito livre. No entremeio, podem estar longos anos de convalescença, anos plenos de transformações multicores, dolorosamente mágicas, dominadas e conduzidas por uma tenaz vontade de saúde, que frequentemente ousa vestir-se e travestir-se de saúde. Há um estado intermediário, de que um homem com esse destino não se lembrará, depois, sem emoção, uma pálida, refinada felicidade de luz e sol que lhe é peculiar, uma sensação de liberdade de pássaro, de horizonte e altivez de pássaro, um terceiro termo no qual curiosidade e suave desprezo se uniram. Um espírito livre, esta fria expressão faz bem nesse estado, aquece quase. Assim se vive, não mais nos grilhões de amor e ódio, sem sim, sem não, voluntariamente próximo, voluntariamente longe, de preferência escapando, evitando, esvoaçando, outra vez além, novamente para o alto. Esse homem é exigente, mal acostumado, como todo aquele que viu abaixo de si uma multiplicidade imensa. Torna-se o exato oposto dos que se ocupam de coisas que não lhes dizem respeito. De fato, ao espírito livre dizem respeito, de hora em diante, somente coisas, e quantas coisas, que não mais o preocupam. Quem não quiser acompanhar a leitura, é só avançar aí, né? Mexer na velocidade lá, né? Vamos então aos commentaries. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Então tá aí. Humano demasiado humano, prólogo do aforismo 4. Ok? Esse aforismo aqui se fala do percurso, né? Esse caminho intermediário até a maturidade do espírito, o dito espírito livre. Ok? Vamos lá. Então, primeiro ponto aqui. O caminho da convalescença. O caminho da convalescença e a felicidade de pássaro. É o momento de convalescença, como ele utiliza, né? Até alcançar grande saúde. Então, desse isolamento doentio, que é o aforismo terceiro, né? Desse isolamento doentio, do deserto desses anos de experimento, é ainda longo o caminho. Então, no entremeio, podem estar longos anos de convalescença, anos plenos de transformações multicores. Há um estado intermediário, né? Então, há um estado intermediário de que um homem com esse destino, que destino? A passagem para o espírito livre. Não se lembrará, depois, sem emoção, uma pálida, refinada felicidade, luz e sol que lhe é peculiar. Uma sensação de liberdade pássaro.
de horizonte e altivez de pássaro. Então, da doença à grande saúde. Então, a cura não ocorre de um dia para o outro. Entre a ruptura violenta, né, que está lá no aforismo 3, e a plenitude da saúde, existe um longo período de convalescença. Né? Então, o período intermediário é o período de convalescença. Nietzsche descreve essa fase intermediária com enorme delicadeza sensível. É um estado de pálida e refinada felicidade, onde o indivíduo começa a saborear os primeiros frutos da liberdade. Os primeiros frutos da liberdade. É a leveza do pássaro que já não está preso às amarras da gravidade moral, nem ao ressentimento da guerra. É, palavra também cara para Nietzsche, ressentimento, contra o passado. Há aqui uma paz contemplativa, feita de luz, sol e um suave desprezo, olha só, um suave desprezo sem rancor. Ou seja, essa passagem é como se fosse o afinamento desse sujeito revoltado, com muito ressentimento ainda, por ter, vamos dizer, colocado a sua vida em sujeição de valores que agora ele entende que são ilusórios, mas no momento de convalescença, esse rancor, esse ressentimento vão diminuindo. Então, vai se dando a maturidade do sujeito, que vai levá-lo ao espírito realmente liberto dessas forças. Quer ver? Vamos entender melhor mais à frente. Então, seguindo aqui para o segundo ponto. Sem esquecer que isso aqui é a própria experiência pessoal de Nietzsche. Tá? Ele passou por tudo isso. Então, a desconexão soberana e o fim dos grilhões. Né? O fim dos grilhões. Então, assim se vive, não mais nos grilhões de amor e ódio, sem sim, sem não. Nietzsche fala muito disso aqui, dos contrários, né, que existem, né? Amor e ódio, são apenas palavras, sem nenhum valor intrínseco nelas. Os valores são dados por nós. Então, é, essa passagem ao espírito livre também é um tipo de uma visão sem esses preconceitos. A visão do sujeito ela se torna mais ampla. E esses nomes já não carregam esses sentidos que costumam carregar. É tudo muito desprovido desse sentido, como se fosse um sentido pleno ou o único sentido possível para aquele sentimento. Não, tudo está em aberto. Né? A compreensão está em aberto. Então, voluntariamente próximo, voluntariamente longe. Olha só, voluntariamente. O que significa isso? O sujeito é dono de sua vontade. Né? Voluntariamente próximo, voluntariamente longe. Não importa estar perto ou estar longe, eu que decido. De preferência, escapando. Né? Escapando ao quê? Aos controles. Evitando, esvoaçando, a figura do pássaro. Né? Outra vez além, novamente para o alto. De fato, ao espírito livre dizem respeito, de hora em diante, somente coisas. E quantas coisas? Ou seja, o horizonte aumenta. Há muito mais coisas a se pensar, né, a vislumbrar, o que não mais o preocupam, né? Não tem mais preocupação. Não existe mais a preocupação anterior de estar alinhado com o idealismo, com o ideal, né? Tudo se torna realmente livre, sem peso, sem os grilhões, né? Então, a marca a marca do espírito convalescente, né? Não podemos esquecer que é o momento de convalescência, é a distância e a mobilidade. Ele já não está acorrentado, palavra importante, pelo dogmatismo, que é expresso pelo sim, e nem pela reação colérica e destrutiva, o ressentimento, que é expresso pelo não. Né? Ele aprendeu a se mover com voluntariedade, que eu estava falando. Fica próximo ou longe do que quer, ele decide, sem se deixar aprisionar ou emaranhar pelas disputas mesquinhas do momento.
A frase final traz a famosa ironia nietzschiana. Então, o mundo e suas pequenezas continuam lá, mas o espírito livre agora contempla todas as coisas a partir de uma elevação soberana que o desobriga de se angustiar por elas. É, não existe uma preocupação como tinha antes. E nós vivemos esse momento, né, das redes sociais. Tudo se torna polêmica. Se Nietzsche já havia na época dele essa coisa pequena, irrelevante, em que pessoas davam muito valor, imagina hoje. Imagina hoje as discussões que rolam nas redes sociais. Então, não quer dizer que que você não possa se envolver nessas discussões, mas você se envolve agora de uma forma despreocupada, sabendo que tudo aquilo são coisas pequenas, irrelevantes. E de repente você se volta para aquilo, até mesmo para você, como ele fala, né, para você se recuperar de si mesmo, dessa lucidez radical que você está vivendo. Então, para você se recuperar de si mesmo. É um alimento necessário para a vida. Se envolver por algum momento, temporariamente, nessas coisas menores da vida, né? As ilusões da vida. Então, seguindo aqui, próximo ponto. Aí sim, a grande saúde e o privilégio do espírito livre, que esse aqui é o destino, ou melhor, esse aqui é o objetivo, a grande saúde, né? Não confunda com estar curado, né? Não é estar curável, é estar saudável para Nietzsche. Não significa não ter nenhuma doença. É você ficar doente e conseguir se curar. Ficar doente de novo e conseguir se curar. É um ciclo, está sempre em movimento. Então, até a enorme e transbordante certeza e saúde que não pode dispensar a própria doença, tá vendo? Não pode dispensar a própria doença como meio e anzol para o conhecimento. Então, a doença é o meio para você alcançar o conhecimento. A doença aqui é essa ruptura, é a solidão, é o afastamento, o isolamento. São as questões que vêm. Não é a doença física mesmo, né? Apesar de provocar doença física, como ele fala. Mas essa doença é simbólica, né? Então, é essa ruptura com valores dominantes, né? Vigentes. Então, até a madura liberdade do espírito, que é o objetivo é esse, liberdade do espírito, que é também autodomínio e disciplina do coração, porque tudo isso aqui tem a ver com a sua vontade. O autodomínio é a sua vontade, a disciplina é a sua disciplina. É você quem decide, é você que está no comando. Até o excesso de forças plásticas, curativas, como se fossem curativos, né, que você recorre temporariamente. Reconstrutoras e restauradoras, que é precisamente a marca da grande saúde. Então, essa é a marca da grande saúde. Então, Nietzsche atinge, Nietzsche atinge o ponto culminante, que é a grande saúde. Ela não é a simples ausência de enfermidade, tá vendo? Ou um estado estático de bem-estar. A verdadeira saúde é a capacidade de integrar a doença e o sofrimento como instrumentos de conhecimento. É, figurativamente, o anzol para o conhecimento. Então, a saúde, a grande saúde, é essa capacidade que o espírito livre tem, integrando o quê? Doença e sofrimento como instrumentos de conhecimento. Então, você não tem como. O que a realidade nos diz? Que a gente sempre fica doente. Pô. A gente tem momentos de saúde e momentos de doença. Então, esses dois momentos, eles são reais e são necessários para a própria vida. Então, ele não entende que esses contrários estão em guerra um com o outro, no sentido de um aniquilar o outro. Não. Mas é para que eles convivam, existam em paralelo. E a vida
como em outro momento Nietzsche vai desenvolver uma teoria chamada teoria das forças, que é o que rege a vida, que, por exemplo, aquilo que nós chamamos de, vamos dizer, de amor e ódio, não é que um é melhor do que o outro, é que os dois são necessários para esse equilíbrio. Então, teoria das forças. Então, são forças que regem a existência. Então, não existe uma força melhor do que a outra. Não existe o que está em jogo aqui é a vida física. Repetindo, é a vida terrena. Então, tudo que valoriza essa vida terrena e física que é valoroso, né? Pois bem, o espírito livre, maduro, não tem medo de se arriscar em caminhos perigosos ou perspectivas opostas, porque possui uma abundância de forças plásticas e restauradoras. É que eu estava falando. O espírito livre, quando ele alcança essa maturidade do espírito livre, o sujeito ele reúne várias perspectivas para lidar com as mazelas do mundo, com todas as coisas do mundo. Então, o horizonte amplia. Ele não está mais restrito a um sistema fechado, a um pensamento dogmático, a um idealismo também fechado. Não, a perspectiva está em aberto. Então, ele tem mais ferramentas para lidar com o mundo. Ou seja, uma capacidade ilimitada de se reinventar, se curar e aprender com o erro. Então, você não vai deixar de errar. Numa linguagem religiosa, você não vai deixar de pecar. Porém, o cristianismo, ele tem. O que ele dá como esperança? A esperança está na pessoa de Jesus, do Cristo. Então, pela fé em Cristo, você você é justificado dos seus erros. Só que com Nietzsche não existe isso. Isso é ficção, isso é ilusão. Na verdade, não existe essa esperança metafísica, como ele fala, esse consolo metafísico, e você tem que aprender a viver consigo mesmo, com a realidade terrena e física, que é a única que existe. Então, é essa passagem desse sujeito cheio de confortos metafísicos que vai passar por essa ruptura radical, então, bem por um período de convalescença, de sofrimento, de isolamento, solidão, até alcançar maturidade e se tornar livre dessas muletas metafísicas e poder andar sobre suas pernas. Então, ele conquista o quê? Aí sim, o autodomínio e a disciplina, tornando-se mestre de si mesmo. É aquilo que ele fala do mestre do espírito livre. Então, você se torna seu próprio mestre. Você aprende a viver consigo mesmo, sem colocar, ou melhor, sem buscar alternativas ilusórias para você justificar a sua vida, a sua existência. E como não é tão difícil, né? Conclusão. A guisa de conclusão, né? A superação do isolamento doentio exige um longo aprendizado de convalescença. O espírito livre, maduro, atinge a grande saúde, né? Quando deixa de reagir com rancor, com ressentimento, né? E adquire a força plástica de usar as próprias dores e erros como ferramentas, como ferramentas de sabedoria e experimentação da vida, tá? Então é isso. Esse é o aforismo 4. E deixa aí para reflexão o seguinte: uh, Nietzsche define a grande saúde não como a ausência de dor ou doença, mas como a capacidade de usar o próprio sofrimento como um anzol para o conhecimento e para a transformação pessoal. Na sua experiência, até que ponto uma fase difícil, uma crise ou uma enfermidade existencial acabou funcionando como o motor principal para o seu amadurecimento e para a conquista de uma visão mais ampla sobre a vida? Só dá um print aí, né? Que vocês guardam tudo isso aí. Beleza? Então, esse é o aforismo 4 do prólogo lido, comentado, refletido.
E ficamos por aqui e até a próxima.